Josué capítulo 15. As terras dadas à tribo de Judá. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias, clã por clã, caiu em direção às terras ao sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Veja que nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Nós estaremos lendo aqui o comentário. A tribo de Judá foi a primeira das tribos do lado oeste, abre parênteses, ocidental, fecha parênteses, do rio Jordão, a receber as fronteiras do seu território. A tribo de Judá foi a primeira das tribos do lado oeste, ocidental do rio Jordão, a receber as fronteiras do seu território. Primeiro são alistados os limites externos, e depois a área destinada a Calebe e a Otiniel. Finalmente, as cidades cananeias distribuídas aos clãs de Judá são citadas por região. A prioridade de Judá estabelece-se no oráculo de Jacó, Gênesis 49, 8 ao 12, e é confirmada na história da nação, segundo Reis 17, 18. Os locais demarcados formavam uma grande linha curva, cujo início encontrava-se na extremidade sul do Mar Morto e que avançava por debaixo de Cades Barneia para então chegar ao litoral do Mediterrâneo, na foz do rio Wadi El Arish. Wadi El Arish. Por outro lado, o limite norte, a fronteira de Judá com Benjamim, seguia a oeste desde a foz do rio Jordão, pelo vale de Inom, logo ao sul de Jerusalém até Timna, e depois a noroeste até a cidade litorânea de Jabneel, abre parênteses, mais tarde chamada Jamia, fecha parênteses, cerca de 16 quilômetros ao sul da cidade de Jope. Continuando, versículo 2. Seus limites ao sul começavam na ponta da terra do extremo sul do mar salgado ou morto. Versículo 3. Passava pelo sul de Malé Acrabim, subida dos escorpiões. Prosseguia até Zin e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adar, e fazia um contorno de volta em direção a Carca. Versículo 4. Dali seguia até Asmon e desembocava no ribeiro do Egito para terminar no mar. Estas, portanto, serão as vossas fronteiras ao sul. Versículo 5. Ao oriente, a fronteira era o mar salgado, até a foz do Jordão. Os limites do lado norte partiam da baía à foz do Jordão. Versículo 6. A fronteira subia a Bet-Ogla, passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Bohan ben Ruben, Boan, filho de Ruben. Versículo 7. A demarcação subia então do vale de Acor, desgraça, até Debir, e retornava para o norte na direção de Gilgal, que se situa defronte da subida de Adumim, ao sul do riacho. Passava pelas águas de En-Shemesh e as suas saídas alcançavam em Rogel. Versículo 8. Daqui ela subia o vale de Ben-Inom, que vem do sul, na encosta da cidade dos Jebuseus, a colina onde se encontrava Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale Inom, no lado norte do vale dos Refaim, gigantes. Versículo 9. Do cume da montanha, a fronteira se dobrava em direção à fonte das águas de Neftoá, e prosseguia às cidades de Monte Efron, para voltar-se em direção a Baalá, que é Kiriat Jearim. Versículo 10. De Balaá a fronteira dava uma volta em direção ao oeste, até o monte Seir, prosseguindo pela encosta norte do monte Jearlim, ou como é conhecido, Que Salom,
Em seguida continuava descendo até Bet-Shemesh e passava por Timna. Versículo 11. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, perseguia até o monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando seus limites no mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental era formada pelo contorno do litoral do Grande Mar, o Mediterrâneo. Eram, pois, esses limites que demarcavam as terras dos filhos de Judá por todos os lados, em conformidade com seus clãs. Os calebitas tomam posse da terra. Versículo 13. De acordo com as orientações dadas por Yahvé, Josué entregou a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, também conhecida como Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Versículo 14. Calebe expulsou destas terras os 3 Anaquins, Sesai, Yamã e Talmai, descendentes de Enaque. Versículo 15. De lá marchou contra os habitantes de Debir, que antes era chamada Kiriat Sefer, cidade dos livros. Versículo 16. Foi quando Calebe declarou, aquele que derrotar Kiriat Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Axa. Versículo 17. Otoniel ben Kenaz. Otoniel, filho de Kenaz, irmão materno de Calebe, conquistou a cidade, e Calebe lhe deu sua filha Axa por esposa. Versículo 18. Quando casaram e Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra de terra ao pai dela. Axa se dirigiu para o lugar onde Calebe estava, e assim que desceu do jumento, o seu pai lhe indagou, que desejas, minha filha? Versículo 19, e ela pediu, dá-me um presente, visto que me destinaste à terra seca do Neguebe. Dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região. Versículo 20. Essa foi a herança dos filhos de Judá, segundo seus clãs. Os nomes das cidades de Judá. Versículo 21. As cidades que se situavam no extremo sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram, Cabzeel, Éder, Jagur, Quedes, Azor, Itna, Zif, Telen, Bealote. Versículo 25. Azor, Adata, Queriote, Esrom, que é conhecida como Azor. Amã, Sema, Moladá, Azar, Gada, Esmon, Bet-Pelete, Azar, Sual, Berseba, Bizjutian, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Urmá. Versículo 31. Ziclag, Madmaná, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo 29 cidades com suas aldeias vizinhas. Versículo 33. As cidades que ficaram na Cefelá, nas planícies foram, Estaol, Zorá, Asna, Zanoa, Enganim, Tapuã, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Jeretossaim. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias vizinhas. Versículo 37. Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás,
Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo 16 cidades com suas aldeias vizinhas. Versículo 42. Libna, Éter, Assã, Ifta, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressá. Ao todo 9 cidades com suas aldeias vizinhas. Maressa. Ao todo 9 cidades com suas cidades vizinhas. Versículo 45. Receberam ainda Ecrom com as suas vilas e seus povoados vizinhos. Versículo 46. E de Ecrom até o mar todas as cidades nas cercanias de Asdod com as suas aldeias. Asdod com suas vilas e aldeias vizinhas, e Gaza também com todos os seus vilarejos e povoados, até a torrente, o ribeiro do Egito, sendo o grande mar e a sua fronteira final. Versículo 48. Na região montanhosa receberam as cidades de, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, conhecida em nossos dias como Debir. Versículo 50. Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias vizinhas. Versículo 52. As famílias de Judá também receberam, Árabe, Duma, Essã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, conhecida em nossos dias como Hebron, e Zior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias vizinhas. Versículo 55. Receberam também, Maom, Carmelo, Zife, Juta, Jezreel, Joquedeão, Zanoá, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo 10 cidades com suas aldeias vizinhas. Receberam ainda, Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo 6 cidades com suas aldeias vizinhas. Versículo 60. E mais, Kiriat-Baal, que hoje é conhecida como Kiriat-Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados vizinhos. Versículo 61. No deserto receberam Bet-Arabá, Midim, Sacacá, Nibsã, cidade do sal, e Engede. Ao todo 6 cidades com suas aldeias vizinhas. E versículo 63. Contudo, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. E por isso, ainda em nossos dias, vivem os jebuseus ali com o povo de Judá. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Josué, capítulo 15.